Comissão Nacional de Saúde apoia pesquisas com células-tronco. Anistia Internacional denuncia violência contra a mulher no Brasil. O UERJ inaugura microscópio para cirurgia de catarata. Essas e outras notícias você acompanha agora no Telejornal UERJ Online. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Telejornal UERJ Online. Eu sou Luiz Portilho. Eu sou Renata Mello. E se você tiver alguma crítica, elogio ou sugestão de pauta, é só mandar um e-mail para contato@tvuerd.com.br. Renata, parabéns, você que é estreante. Obrigada. Aqui na bancada do TJ. Seja bem-vinda. Vamos às notícias. A UERJ terá tecnologia de ponta para cirurgias de catarata. Gabriel Rosa tem as informações. Nesta sexta-feira, 18 de abril, às 11 horas, a clínica Piquet Carneiro inaugura o microscópio de última geração. Esta tecnologia permitirá uma alta precoce dos pacientes, além de otimizar as cirurgias ambulatoriais de catarata. O microscópio será usado tanto na clínica quanto no Hospital Universitário Pedro Ernesto. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Gabriel. Lembrando que a catarata é uma lesão na vista que atinge principalmente os idosos e é a causa de mais da metade dos casos de deficiência visual no mundo. E agora, mudando de assunto, a Anistia Internacional publicou hoje um relatório denunciando a violência contra a mulher no Brasil. As principais vítimas são as moradoras de comunidades carentes. Assim, Renata, a entidade que ouviu mulheres de 6 estados entre os anos de 2006 e 2007 afirma que o Estado brasileiro tem atuado muito pouco nessas localidades e, quando atua, o faz de maneira violenta, através de incursões policiais. Disse também que a polícia submete as mulheres a revistas ilegais, feitas por agentes masculinos, que muitas das vezes ofendem suas vítimas. A Anistia citou também a violência que parte do chefe dos tráficos de drogas. Mulheres relataram que já sofreram punições como ter a cabeça raspada por infidelidade e já tiveram que ceder favores sexuais como pagamento de dívidas. Também a entidade não deixou de reconhecer que o governo brasileiro se movimenta para reverter essa situação, como, por exemplo, ter criado a Lei Maria da Penha, que combate a violência doméstica. Porém, adverte que tudo ainda é insuficiente e faz um alerta sobre a necessidade de políticas de longo prazo para a questão das mulheres. E a UERJ vai promover no dia 25 de abril, das 8 às 18 horas, o segundo encontro do Rompendo Barreiras, 20 anos de inclusão e acessibilidade. Confira mais detalhes com Pedro Stais. É isso aí, Renato. O evento vai acontecer aqui no Teatro Dilo Costa Filho, o Teatrão, e tem o propósito de colocar em pauta o que vem sendo feito nos últimos 20 anos em matéria de políticas públicas e de acessibilidade a pessoas com deficiência física. As inscrições para o encontro já estão abertas e se você quiser fazer a sua inscrição é só entrar no site do Centro de Produção da UERJ, que é www.cepuerj.erj.br. Você também pode entrar no site do próprio programa, que é rompendobarreiras.googlepages.com. É com você, Renata. Obrigada, Pedro. E o Conselho Nacional de Saúde decidiu hoje que apoiará as pesquisas sobre células-tronco embrionárias. Dos 48 conselheiros, apenas Hilda Arnes, representante da Conferência Nacional dos Bichos do Brasil, apresentou voto contrário. Assim, agora esse posicionamento será levado ao Supremo Tribunal Federal, que julga a ação contrária do artigo 5º da Lei de Biossegurança do ex-procurador da República, Cláudio Fonteles. O julgamento foi interrompido e posteriormente adiado por um pedido de vista do ministro Carlos Alberto Menezes Direito. O STF ainda não tem uma data determinada para julgar a ação. Agora, mudando novamente de assunto, vamos ao futebol. Hugo Mirandella traz as informações dos times cariocas que jogaram ontem pela Copa do Brasil e do Fluminense que entra em campo hoje pela Taça Libertadores da América no Maracanã contra a LDU. Hugo? Isso mesmo. Ontem Botafogo e Vasco entraram em campo pela Copa do Brasil. O time Cruz Maltino venceu o Criciúma por 1-0, gol de pênalti sofrido por Wagner Diniz e convertido pelo atacante Edmundo. Já o Botafogo foi até São Paulo e empatou com a Portuguesa em 1-1. O gol do time alvinegro foi marcado pelo artilheiro Wellington Paulista. Já para a Lusa, quem marcou foi o veterano atacante Christian, de cabeça, de mais uma falha do goleiro Castilho. Já o Fluminense entra em campo hoje contra a LDU no Maracanã pela Copa Libertadores da América. Uma vitória simples pode dar ao Fluminense a melhor campanha da competição, mas o que pode atrapalhar a vida dos tricolores é a ausência do atacante o Washington, que está sendo poupado para a final da Taça Rio contra o Botafogo no domingo, e
o meia Thiago Neves, que está suspenso, já que foi expulso no jogo contra o Arsenal lá na Argentina. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Hugo. E agora vamos às rapidinhas políticas. Hoje, estudantes da UNB aprovaram em assembleia a desocupação do prédio da reitoria. Antes, será feita uma vistoria para comprovar que os alunos não danificaram a estrutura do prédio durante as 2 semanas de ocupação. Na reunião de ontem, os alunos apresentaram uma lista com os pontos que teriam sido acordados com o reitor provisório. Entre eles, a convocação de eleições diretas e paritárias. Em visita às obras do PAC, em Minas Gerais, o presidente Lula afirmou esta quinta-feira que não usa o programa para campanha pessoal. Segundo Lula, não há por que usar o programa em campanha, pois ele não será candidato. O presidente afirmou ainda que o PAC é uma reparação histórica aos pobres, e quem vier após ele será obrigado a continuar as obras. Os integrantes do MST organizaram protestos em várias partes do Brasil para lembrar os 12 anos do massacre de Eldorado dos Carajás, onde 19 trabalhadores rurais foram mortos em confronto com a polícia. Os manifestantes ocuparam ferrovias e usinas e bloquearam estradas e praças de pedágios em diversos pontos do país. Os organizadores do protesto reclamaram contra a violência no campo e pedem mais agilidade na reforma agrária, entre outras reivindicações. Bom, essa foi mais uma edição do telejornal UERJ Online. Não deixe de acessar o nosso blog, que é blogdatvUERJ.blogspot.com. Até a próxima conexão. Até lá!